Olá, gatinhas e gatões, tudo bem com vocês? Gente, aproveitando que eu tô, em casa, que Covid pegou, hoje eu tô sentindo um pouquinho melhor, então eu vim gravar um vídeo que eu já tô devendo pra vocês há um tempo, então eu vim colocar as minhas promessas em dia. Aproveitando, se você for novo aqui no canal, se inscreve, aciona o sininho, deixa o seu like, porque isso motiva muita gente a continuar. Bom, gente, o assunto que eu venho falar hoje é um assunto que não é nada simples e que, infelizmente, muitas crianças estão perdendo a vida por essa questão. Há pouco tempo nós tivemos a perca do menino Henry, né? Que foi assassinado pelo seu padrasto. E nessa semana, nos noticiários, acho que aqui em Belo Horizonte mesmo, uma menininha de 2 anos foi agredida pelo seu padrasto e está em coma, está muito grave. Então, essa situação, gente, é uma situação de alerta, onde a gente precisa se atentar, principalmente nós mulheres, com as pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa, porque eu falo que quando a pessoa casa com a mulher que tem filhos, ela automaticamente assume a responsabilidade dos filhos, né? Porque a mulher não vai abrir mão dos seus filhos por causa de um novo companheiro. Então ela tem que prestar muita atenção em quem ela coloca dentro da casa dela. Muitas pessoas me falam em relação à minha relação com a Cecília, né? O jeito com a qual eu trato a Cecília. E tudo isso tem um porquê também, gente. Eu tenho certeza que eu trataria ela bem, independente de qualquer coisa, mas eu trago bagagens também, né? Eu sou filha de pais separados e aconteceram muitas coisas, né, com a ex-mulher do meu pai, deixando claro que não é a Cida, a atual mulher dele. A Cida eu tenho uma ótima relação com ela. Foi a mulher com a qual meu pai foi casado por mais de 20 anos. Eu não tive uma boa relação com ela. Eu carrego muitos traumas, então por esse motivo eu tinha certeza de que se um dia eu me relacionasse com alguém que tivesse filho, eu não faria com essa criança tudo que eu passei. Bom, eu anotei algumas coisas porque minha voz não tá boa, tá, gente? Um pouco cansada, então vocês tenham paciência comigo. E também porque minha cabeça não tá muito legal. Então eu anotei para poder lembrar, para poder não deixar passar algumas coisas. Os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos, então eu era ainda muito pequena. Mas eu tenho memórias, assim, de coisas impressionantes, que meu pai e minha mãe ficam, assim, impressionados de ver as coisas que eu lembro de quando eu era muito pequena. E meu pai sempre foi muito presente na minha vida. Eu acho que é por isso que eu tenho uma cobrança muito grande em relação ao que é ser pai. Porque meu pai, quando minha mãe e meu pai se separaram, minha mãe veio para Minas, porque eu sou nascida em Guarulhos, São Paulo, e vivi lá até os 6 anos de idade. Aí, quando os meus pais se separaram, minha mãe veio para Minas porque a família dela é daqui. Então, seria mais fácil para ela criar, né, as filhas, porque o Tiago já morava com os meus avós. Eu e Gabriela aqui próximo aos meus avós. Então, eles separaram, eu tinha 6 anos, minha mãe veio para Minas. No início, assim que meus pais se separaram, acho que passou um ano, meu pai casou novamente. Pro homem é mais complicado, né, gente? Ficar sozinho, porque o homem tem uma certa dependência. Então, passado um ano, ele casou. No início eu era super bem tratada pela mulher do meu pai. Enquanto ela não tinha filhos, eu lembro, né? Igual eu falei pra vocês, eu tenho uma memória muito boa. Eu lembro muito do jeito que ela me tratava, ela tentava me agradar, né? Muito. Até porque tava naquela fase de conquista também com meu pai, né? E meu pai sempre foi um excelente pai. Então eu acho que se ele visse de princípio que a pessoa não me trataria bem, eu acho que ele nem teria levado esse relacionamento à frente. Como eu disse pra vocês, eu sou a única filha do meu pai com a minha mãe, mas só que eu já sou a terceira filha da minha mãe e a primeira filha do meu pai. Então nessa época minha mãe já tinha os seus 3 filhos, que é o Tiago, a Gabriela, o Tiago e eu, e meu pai só tinha eu, ele não tinha outros filhos ainda. É, as coisas começaram a mudar quando a minha irmã nasceu, né? Aí ela teve a filha dela, então aí eu acho que todo um sonho de toda mãe, né? De ter uma filha, de realizar esse sonho, de, né? Então eu já percebi que o tratamento começou a mudar quando a minha irmã nasceu. Mas diferente para mim foi uma realização de um sonho, o nascimento da minha irmã, porque eu sonhava em ter uma irmã mais nova, né? E eu percebia que a gente não podia ter uma aproximação muito grande. Coisas que eu me lembro de quando eu era criança que me marcaram muito, porque, tipo assim, criança tem muito aquelas coisas de muito iogurte, muito biscoito, né? E, assim, graças a Deus eu fui criada pela minha mãe
não com uma fartura gigante, mas minha mãe nunca deixou faltar nada pra gente. Então, ela comprava, deixava lá. Se a gente quisesse comer tudo, o problema é nosso, era a quantidade do mês. Mas a gente nunca teve falta das coisas. Então, eu sempre fui acostumada com muita abundância nas coisas, né? Então, eu chegava lá, eu acho que eu queria beber todos os iogurtes. Aí chegou um ponto que eu percebi que congelava-se iogurte. Saíam, ela saía, no caso, que meu pai sempre trabalhou muito, e a porta da cozinha ficava trancada até ela retornar. Tinha uma moça que trabalhava lá, né? Que hoje ela nem está aqui mais, ela faleceu. E ela ficava me vigiando todos os passos de tudo que eu fazia, para poder contar para ela quando eu chegasse. Aí tem um episódio que minha irmã devia ter uns 2 anos, mais ou menos, e eu pegava muito piolho. A minha mãe limpava a minha cabeça toda hoje, e meu cabelo era muito grande. Nessa época meu cabelo era lisinho, meu cabelo pegava na cintura. Minha mãe limpava a minha cabeça, passava uns 2 dias eu tava cheia de piolho. Falava que eu era a Maria Piolenta. Aí eu fui para São Paulo, minha mãe tinha limpado minha cabeça toda. Chegou lá, a minha irmã pegou piolho. O cabelo da minha irmã, ele é crespo. Então é muito mais difícil de cuidar do que no caso o meu, que era um cabelo mais liso. Então eu lembro que eu cheguei e minha irmã, que era pequenininha, devia ter uns 2 anos, pegou piolho. Aí eu lembro até hoje, meu cabelo era na cintura. Aí eles passaram Neucid em pó. Sabe aquele remédio de matar barata? Em pó? Colocaram aquilo na minha cabeça, me colocaram no sol. E aí quando tiraram, meu cabelo ficou todo espigado. E aí me levaram pra cortar o cabelo. Aí cortaram meu cabelo Chanel de franja. E meu cabelo ficou assim. Meu cabelo que era lisinho. A partir daí que meu cabelo começou a cachear, viu, gente? E quando eu cheguei aqui em Minas, que minha mãe viu que naquela época não tinha, né, celular pra você mandar foto nem nada, minha mãe ficou, imagina um satanás. Minha mãe ficou muito brava porque eles tinham feito isso com o meu cabelo. E minha mãe me deixou acho que uns 2, 3 anos sem passar férias com meu pai por essa questão. E meu pai, homem, ele não entende muito das coisas. Eu percebo que até hoje meu pai, ele é muito ingênuo para muita coisa, sabe? Eu acho, e eu também não era de externar para ele. Eu acho que se eu tivesse externado para ele alguma coisa, a situação seria diferente, mas eu guardava para mim aquilo. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção e que me machucava muito era que eu nunca tive uma cama na casa do meu pai. Eu nunca cheguei e, tipo assim, senti assim, eu faço parte dessa família, tem uma cama pra mim. Não vou nem falar de um quarto, vou falar de uma cama. Já que eu tinha uma irmã que era menina, poderia ter 2 camas no quarto dela e eu ter uma cama quando eu chegasse. Eu nunca tive essa cama. E aí, quando minha irmã nasceu, eu tinha 9 anos, e depois, quando meu irmão nasceu, eu já tinha 12 anos. E cada vez eu fui me sentindo menos parte daquela família, cada vez eu fui me sentindo menos integrada naquela família. Eu não tive uma festa de 15 anos, que eu falo que eu sou traumatizada até hoje, e quando foi a vez da festa de 15 anos da minha irmã, foi espetacular, assim, sabe? Eu olhava para aquilo e falava, por que que comigo foi diferente? Então aí eu fiquei numa situação onde eu era filha caçula, né, da minha mãe, e a filha mais velha do meu pai, e no meio de tudo isso, porque querendo ou não, eu era filha única também do meu pai com a minha mãe. Quando chegava final de ano, que eu ia, geralmente eu passava o Natal com meu pai, né? Os meus brinquedos sempre eram inferiores. As minhas roupas sempre eram inferiores que a dos meus irmãos. E não era meu pai que comprava. E eu percebi aquilo, porque eu já não era tão nova mais. Eu já tinha 12, 13 anos e eu já percebia essa diferença de tratamento dos meus irmãos para mim. Meus irmãos sempre estudaram em escola particular. Meus irmãos falam várias línguas. Meus irmãos já foram para fora do país. Oportunidades dessas que eu nunca tive. Eu sempre estudei escola pública, eu nunca fiz curso de línguas, eu nunca viajei para fora do país. Então eu me sentia completamente fora dessa família. As viagens que eles faziam de final de ano, eu nunca era inclusa nessas viagens. Eu nunca fiz uma viagem junto com eles. Minto. Meu pai uma vez me mandou pro Beto Carreiro. Foi eu, a minha ex-madrasta e meus 2 irmãos. Os 3 ficaram em um quarto e eu fiquei no quarto sozinha. Eles curtiram a viagem a 3 e eu sozinha. No Beto Carreiro, sozinha, devia ter o que, uns 16 anos. Sozinha. A gente nem interagia, nem almoçar junto, nem sentar junto, nada. Apenas fiz uma viagem com os 3, meu pai, né, tentando aproximar, mas
que não existia aquele sentimento, não existia. Infelizmente não existia um sentimento de família, né? Então, eu, na verdade, nunca me senti inserida naquela família. E aí, por muito tempo, eu fiquei afastada do meu pai, por essa questão. Meu pai nunca me abandonou financeiramente. Nunca. Meu pai deixou de pagar minha pensão, eu tinha 24 anos, um mês antes de eu casar. E sempre me ajudou, meu pai sempre me deu mesada, e me dá até hoje. Então eu viro pra vocês e falo assim, a questão é, porque eu acho que por muito tempo ele não sabia como agir. Essa é a verdade. Por muito tempo ele foi refém. Conhecendo meu pai como eu conheço, eu sei que por muito tempo ele foi refém. E quando eu ia para São Paulo, meu pai sempre trabalhou muito, né? Meu pai trabalhava na época na prefeitura e já estava começando a advogar, então meu pai era muito corrido, mexia com política, ele trabalhou um tempo na Secretaria de Habitação, então era bem corrido. Então eu passava a maioria do tempo das minhas férias na casa de uma amiga minha chamada Renata Kawamoto, que é a mãe dela, tia Iracema e o tio Júlio, que eram os pais dela, e o Julinho, o irmão dela. E na casa da tia Marinette, que é irmã, ela é esposa do irmão a minha ex-madrasta, o irmão dela é casado com a tia Marinette. E a Alice, que é filha dela. Então eu passava mais tempo na casa delas do que na própria casa do meu pai. E aí tem um episódio que eu fui pra praia, né? Que o sonho do meu pai era passar o Réveillon na praia. E é uma farofada mesmo, a família da mulher dele toda. E ficava todo mundo reunido, dormia em colchão e tal. E aí eu passei mal. Meu pai tinha mania de ficar enfiando a cabeça da gente dentro da água. E quem conhece o litoral paulista sabe que ele é extremamente poluído, né? Então nessa eu bebi água, fiquei passando mal no dia 31. E sabe aquela sensação de se sentir um cachorro sarnento? As pessoas passavam ao meu lado e tão pouco me perguntavam o que eu sentia. A minha tia Marinette que fez o remédio me deu, e mesmo assim eu fiquei muito ruim. Aí a Alice deixou de passar o Réveillon, né, ver a queima de fogos, pra ir pro hospital comigo. Eu lembro como se fosse hoje, meia-noite, eu tomando soro na veia, e meu pai e a Alice lá comigo, sabe? Então são coisas assim que guardam mesmo, que ficam guardadas na minha memória. E aí, gente, fiquei muito tempo distante, muito tempo mesmo. Aí eu comecei a namorar, noivei, meu pai veio no meu casamento. Eu não tive festa, né? E eu percebo que, tipo assim, não teve muita motivação para ajudar também nessa questão da festa, né? Do meu casamento. E aí, quando meu filho nasceu, Kaique, aí veio meu pai com os meus irmãos para poder visitar. Meu pai trouxe um enxoval mais para Kaique e tudo. Quando eu fiquei grávida do Bernardo, a gente teve um afasto, assim, porque meu pai não queria, né, que eu ficasse grávida novamente. Eu tinha separado de Rodrigo e tava vivendo um relacionamento com o Thiago. E aí, tomando remédio, com um ovário só, eu engravidei do Bernardo. E meu pai ficou bem afastado de mim nessa época, mas sempre continuando me ajudando financeiramente, como eu falo pra vocês. Então, quando o Bernardo nasceu, acaba que eles não vieram, mas quando o Bernardo tinha menos de um ano, aí eu fui pra lá. E aí eu fui pra casa dele, a gente foi pra praia. E eu não sei, Bernardo ele sempre ficava muito doentinho. E nessa época o Bernardo passou mal lá. Ele ficou com muita febre na casa do meu pai. E meu pai trabalhando falou: filha, qualquer coisa que você precisar, você pede ajuda, vai, leva ele no hospital. Ninguém pra me ajudar. E eu, assim, não conhecia São Paulo, sabe, dessa forma. E aí eu fiquei com meu filho passando mal. E eu lembro que eu olhava pro meu pai assim, meu pai estava gordo, meu pai estava com uma alimentação péssima. Eu voltei para Minas arrasada, assim, sabe? Virei pra minha mãe e falei: meu pai não vive mais um ano. Eu lembro o episódio que eu tive que cortar a unha dos pés do meu pai. Porque ele tava tão assim com um abdômen grande que ele não conseguia cortar a unha do pé e não tinha ninguém para cortar. Ele não tinha uma alimentação boa. Então, gente, eu não tinha um diálogo com a ex-mulher do meu pai, sabe? A gente não conversava, eu percebia que ela não gostava de mim, eu era uma intrusa dentro da casa dela. Então, assim, isso me afastava cada vez mais do meu pai, uma pessoa que eu amo tanto, e isso me afastava cada vez mais dele. É... Aí eu acho que tudo isso juntou, e aí acho que os olhos do meu pai foram se abrindo. E aí meu pai separou dela. Pouco depois desse episódio do Bernardo, meu pai se separou dela. E hoje ele vive com a tia Cida, que é uma pessoa assim que eu sou apaixonada. Eu poderia ter milhões de problemas com ela, que eu não tenho.
mas eu já seria grata de saber que hoje eu estou aqui em Minas e meu pai está em São Paulo super bem cuidado. Ela cuida do meu pai de uma forma espetacular. Ela cuida muito dele, da alimentação dele. Meu pai hoje é uma outra pessoa. Meu pai rejuvenesceu 20 anos. Se meu pai tivesse no outro relacionamento dele, ele já teria morrido, infelizmente. Hoje eu vejo vida, hoje eu vejo amor, hoje eu vejo felicidade no meu pai. E hoje eu amo a minha madrasta porque ela ama o meu pai e porque ela cuida dele. Então, independente se eu e ela não dessemos certo, eu já seria extremamente grata por ela cuidar do meu pai. E eu sei que além de cuidar, ela ama o meu pai e que os dois vivem muito felizes. Então, gente, por todo esse trauma que eu vivi, né, dessa relação do meu pai, eu tinha uma certeza dentro de mim, que o dia que, se eu me relacionasse com alguém que tivesse filho, que eu nunca trataria essa criança da forma que eu fui tratada. Porque eu quero que a filha do meu marido hoje, a Cecília, ela se sinta parte da minha família. Vocês que me conhecem, que me seguem, sabem que eu tenho um certo problema com meninas. Eu não sei explicar pra vocês. Eu não tenho muita afinidade com menina, principalmente menina manhosa. Não sei, eu sempre tive vontade de ter filhos homens, eu sempre gostei mais de brinquedos de homens. Então eu tinha muito medo. Quando eu conheci Neymar e ele falou que tinha uma menina, eu tinha muito medo de não dar certo. Porque eu falei, nossa, se ela for aquelas meninas mimadas, manhosas, a gente não vai dar certo. Gente, eu acho que se a Cecília tivesse nascido de mim, ela não seria tão perfeita. E assim, a gente tem uma ótima relação. Eu tinha também uma ótima relação com a mãe dela. Mas quando a gente estava se preparando para casar, não sei o que aconteceu, ela ficou diferente e hoje a gente não tem relação mais. Hoje é ela lá na casa dela, eu na minha, mas eu faço questão do Neymar ter contato, ele falar, porque eles têm uma filha e eles têm que resolver. Tudo que eu posso resolver para Cecília, eu resolvo. Mas hoje já não tenho uma relação assim mais com a mãe dela. Mas com a Cecília, eu quero que ela chegue na minha casa, que ela se sinta parte da minha casa. Hoje, infelizmente, a gente não tem, né, nem um quarto para os meninos direito, que eles dormem na sala, quem dirá para ela. Mas assim que a gente construir a nossa casa, ela vai ter o quartinho dela. Aqui ela tem as coisinhas dela, tem o guarda-roupa com as roupinhas dela, com o lacinho dela, com a maquiagem dela. A Cecília é como se fosse minha filha. Tudo que eu faço para os meus filhos, eu faço para ela. Porque eu quero que ela chegue aqui e ela se sinta parte da nossa família. Não que ela chegue aqui e seja uma intrusa no ninho, coisa que eu vivi a minha vida inteira. Então eu não quero que a Cecília passe pelas coisas que eu passei. Só eu sei quais são os traumas que eu carrego por isso. E eu não quero que ela carregue esses traumas também. Então eu faço questão do Neymar ser um puta pai para ela, de fazer as coisas para ela poder ter uma recordação. Pô, meu pai fazia isso por mim. Pô, eu cheguei na casa do meu pai, a minha tia me tratava assim, porque eu sou tia dela. Eu nunca vou querer ocupar o lugar da mãe dela. Ela tem uma mãe. Eu sou a mulher do pai dela, eu sou a tia dela. E eu posso ser a boadrasta dela ao invés de ser a madrasta. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente entra na vida de uma criança e também das pessoas que a gente vai colocar na vida dos filhos da gente. É uma responsabilidade muito grande, gente. Um dia eu ouvi da família dela falando que tinha medo de deixar ela comigo. Por qual motivo? Eu nunca encostei um dedo na Cecília. Eu trato a Cecília como uma princesa aqui em casa. Se ela te fizer alguma coisa que ela não faz, gente, eu vou virar pra vocês e falar, aquela menina, ela não, ela é uma educação que eu posso não falar com vocês de coração. Que educação que a mãe dela deu pra ela? Ela é muito educada, ela é muito carinhosa, sabe? Mas se eu chamar a atenção dela, Ceci, não pode fazer isso, na mesma hora ela para. Então eu só queria deixar esse recado para vocês, gente. Cuidem com carinho. Se você não tem condições de tratar bem o filho de alguém, não entra na vida dessa pessoa, gente. Porque antes de você entrar, essa criança já existia. Não tem como escolher ou o filho ou o marido. O filho já existia antes dessa pessoa. Então, se você for se relacionar com uma pessoa que tem um filho, você vê que você não tem a condição de cuidar, não entre na vida dessa pessoa. E não maltrate essa criança. Ela não tem culpa. As crianças não têm culpa. Muitas crianças estão sendo assassinadas por pensamentos, falta de pensamento, na verdade, dos pais, de quem que vou colocar na minha vida. E as crianças estão pagando pato e é com a vida. Então, gente, vamos ter um pouquinho mais de consciência. Não tem como eu amar o Neymar se eu não amar a Cecília. E essa é a verdade. Não tem como o Neymar me amar se ele não amar meus filhos. Então, gente, por menos Henrys, por menos Joaquim, por menos crianças mortas, vamos pensar um pouquinho mais. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.